E o Bitcoin hoje que está se recuperando com algumas informações e possibilidades no mercado. O vídeo de ontem eu ainda falei que era uma grande oportunidade de pegar fundo do pânico, onde as pessoas estão bem desesperadas e todo mundo falando em bear market, até porque o mercado tende a se recuperar daquele colapso ainda do dia 10. Bitcoin tem algumas resistências, não estou falando de buscar topo histórico agora, mas oportunidade de lucro. Tem um monte de moeda que ainda dá para lucrar, inclusive algumas delas que eu já falei, hoje mesmo dando 20%, 10% lucro para quem quer aproveitar. E, obviamente, se o mercado continuar subindo, você vai estar fazendo mais lucro também. Hoje, nós tivemos muitas coisas interessantes acontecendo. A Vanguard, na verdade, agora tem um novo ETF listado e eles estão trazendo fundo de 11 trilhões. Já começaram a negociar e parece que hoje já negociaram bilhões no Bitcoin. Tá saindo uma notícia atrás da outra. CZ tentando mais uma vez manipular o mercado, colocando informações aí que ele está acreditando que de fato daqui a pouco vem uma próxima TH. Olha como é que o negócio vai mudando. Na semana que vem é provável que tenha corte de juros. E para você ter uma ideia, né? Hoje, com o início do QT, porque iniciou o QT, aonde o Fed vai flexibilizar aquele apertamento que ele fazia na economia, até mesmo vendendo títulos, né? Provavelmente ele vai anunciar um QE. Isso foi ontem, na verdade, né? Que todo mundo estava aguardando que ele ia falar, na verdade iniciou hoje. E aí o mercado começa a ficar mais tranquilo, só que tem um monte de coisa para poder acontecer. E, curiosamente, né? O ETF hoje do Bitcoin na BlackRock teve um volume de 1,8 bilhões. Tudo isso por conta desses possíveis acontecimentos. Lógico, tem outras coisas aqui que a gente tem que ver também. E aí já começam as especulações. Até a Grayscale está falando que provavelmente vai vir uma máxima histórica do Bitcoin em 2026. Até o Tom Lee estava falando, olha só, agora o Bitcoin vai atingir o topo histórico, de repente, no início de 2026. Um monte de gente está otimista. E olha aqui, isso aqui eu achei bem interessante. A SEC determinou agora que as empresas ligadas a cripto, isso saiu bem cedo, tá? Eu acho que isso motivou a alta do mercado, falando que a estrutura agora, né, de criptografia, as empresas vão ter isenção de imposto. Olha como é que as coisas estão ficando legais. E o mais interessante é o Trump tá xingando o presidente do Fed, falando que ele tá errado, que tem que cortar, e tá muita pressão pro corte da semana que vem. Inclusive, olha só, já aumentou a chance de corte para 91%. Isso está começando a motivar o mercado. Então o mercado, de fato, espera o corte de juros. Ainda vai ter outros cortes também. Vamos ver como que ainda se comporta em dezembro. Só que ainda dá para poder faturar por causa dos fundos. Mas é marketing, mas não é. Eu já falei isso aqui diversas vezes, falei em live. Você não está inscrito no canal, você não acompanha. E eu falei, olha só, isso aqui é um fundo absurdo. Ontem mesmo eu falei, isso aqui é compra, é oportunidade para quem quer colocar lucro no bolso. E eu vou mostrar algumas criptos aqui que dá para lucrar agora. E olha só que interessante, né? A MicroStrategy que estava perdendo capital, um monte de gente começando a ficar com medo, fazendo food. Olha que o SP500 aprovou a aplicação na MicroStrategy para se juntar, no caso, ao índice deles dia 10 de janeiro. Olha só que interessante. Inclusive, quem quer comprar ações, por exemplo, da MicroStrategy ligada ao Bitcoin, está no fundo. É oportunidade de lucro também. Olha que interessante, no gráfico de 4 horas, a MicroStrategy, por exemplo, chegou em uma região de suporte, um fundo teve uma queda de 60% aqui. Para quem gosta de ações americanas, é uma oportunidade incrível, porque agora com essa ideia de se juntar ao SP500, olha o que aconteceu aqui, olha que interessante. Isso é em 10 de janeiro, hein? Olha só, pode simplesmente alavancar e explodir, já subiu 20%. A empresa do Michael Saylor já estava um monte de gente botando terror por causa do Bitcoin. Olha que jogada de mestre, olha que coisa interessante para o mercado. Algumas corretoras estão negociando a MicroStrategy. Muito interessante essa ação aqui para quem quer aproveitar e ter também um portfólio em ações americanas, né? Obviamente, e você vai poder realizar lucro depois. Essa queda aqui com esse food todo que aconteceu, olha que interessante que tá agora. E eu vou te mostrar ainda altcoins, espera aí. Olha isso aqui, Bank of America agora recomenda uma alocação de Bitcoin de cripto de 4% para os clientes dele. Olha como é que as coisas estão começando a surgir, você tem que prestar atenção nisso daqui. A gente pode ter formado fundo no Bitcoin, tá? E aí, como eu disse, olha o que pode acontecer em janeiro. Uma reunião de fatores. O presidente lá da SEC está confirmando a isenção de inovação. Ele vai isentar imposto. O presidente Trump já acabou de falar hoje que provavelmente não vai ter mais imposto de renda nos Estados Unidos. E aí ele ainda está falando que vai direcionar dinheiro da tarifa do tarifaço para as pessoas. $2.000 aí. Tem o Genius Act. E olha o que aconteceu hoje. Curiosamente, mais uma mintagem aqui, tá? De 1 bilhão, né? No caso de USDT. Estão mintando muito.
Tudo isso por conta da questão das stablecoins, obviamente, né? A gente tem que monitorar o volume aqui de stablecoin. E antes de passar para você algumas altcoins agora, para você entender, eu vou olhar o Bitcoin, vou olhar também algumas altcoins, abra conta nessa corretora, dá para você negociar aqui com segurança, não precisa se identificar, você ganha bônus de $50 usando meu link, você também vai ajudar, porque ela é parceira do canal. É uma corretora boa, você não vai deixar ali como se fosse uma carteira, tudo que é corretora, a gente não usa como carteira, mas como negociação. Aqui é muito interessante, você vai ter isenção na taxa por causa do bônus de $50 e pode negociar muitas outras criptos aqui, inclusive alavancar, mas vai com cuidado, não se alavanca, porque tá dando oportunidade de faturar no mercado spot. Olha que interessante como as moedas hoje subiram 20, 10, 15%, e é o que eu vou te mostrar agora. E aí olha o que aconteceu com o Bitcoin, né? Ele formou um fundo aqui quase que duplo, né, com um fundo ascendente, muito interessante após a queda, né, de dias e semanas. A gente viu que, na verdade, o semanal não estava muito agradável, havia perdido média, né? A gente trabalhou abaixo da média de 80, também estava abaixo da média de 50, mas olha só que interessante, agora a gente inicia uma semana tentando uma recuperação acima da média de 80. Isso aqui significa que vai bombar e vai explodir? Não. Mas eu entendo que existem possibilidades, por exemplo, como eu falei no vídeo anterior, do Bitcoin alcançar aqui, ó, de repente 97, 98 mil, a gente tem resistências aqui na casa dos 100 mil, que vai ser bem complicado, como eu falei no outro vídeo, depois aqui na região dos 106, 107 mil. Só que até lá, a gente consegue faturar em algumas altcoins. Hoje, por exemplo, o Ethereum também bombou. O Ethereum veio catar toda uma liquidez que havia aqui para cima, Ethereum chegando a $3.000 inclusive, levando também capital para as altcoins. Agora a gente tem uma liquidez aqui na região dos 3.100, acredito que o Ethereum também vai lá. Quando a gente começa a olhar o Bitcoin, a próxima liquidez que ele está indo catar agora é na região aqui, ó, dos 94 mil. Se a gente observar aqui no curto prazo, descendo o tempo gráfico, está bem evidente, né, que a gente vai chegar nessa região. Agora a gente está chegando próximo de uma resistência, para quem gosta de realização de lucro, né, e a gente vai tentar trabalhar aqui, ó, na região de 93, 94 mil, nessa FIBA invertida aqui, e depois a gente pode escalonando, vai corrigindo. Na semana que vem vai ter corte de juros, o mercado pode estar tentando se recuperar ainda, isso aqui não significa que é uma alta expressiva não, mas é muito interessante porque eu gosto desse padrão que ele forma aqui, ó, ele vem nessa região, daqui a pouquinho eu estou esperando uma correçãozinha pequena, para de repente, quem sabe, romper esse triângulo ascendente aqui e tentar buscar as próximas resistências. E até porque, né, a gente está em um fundo muito absurdo, então teve muita liquidez que saiu do mercado e, na verdade, né, a gente está vendo aí o medo, enquanto tem alguns institucionais também comprando. Bitcoin agora, com tudo isso aqui, chegando a 92 mil, 92.100. E agora, quais são as altcoins que a gente pode aproveitar esse fundão para ganhar dinheiro? Inclusive, eu falei várias aqui, a própria Sui. A Sui, por exemplo, a gente estava trabalhando dentro desse canal de baixa e a gente vem, né, desde o dia 10 de janeiro, derretendo pra caramba. E olha só que interessante, eu tinha falado dessa possibilidade de fundo duplo. Na verdade, eu peguei aqui, consegui sair a tempo aqui e depois, né, aproveitei para começar a fazer um long. Eu até fechei meu long hoje muito cedo, tô bem arrependido. Não esperava essa alta aqui que simplesmente entregou aqui, ó, 23%, porque eu saí no gráfico de 1 hora. E agora? Agora tem que esperar. Por quê? Porque está muito esticado na sobrecompra aqui de 1 hora. Hoje, na verdade, isso aqui é uma recuperação, entraram mais de 70 bilhões nas altcoins, e aí não adianta agora comprar porque vai ter que amargurar daqui a pouquinho o prejuízo. Então, a melhor alternativa aqui é esperar para ver esse movimento, que olha só, a gente pode devolver voltando nas regiões aqui de 68 de FIBO. Por que eu estou falando aqui no caso da Sui? Porque todo mundo queria comprar a Sui, né? E a Sui, quando a gente olha no gráfico diário, ela está muito derretida ainda. Muito derretida mesmo, com grandes oportunidades aqui, ó, de realização de lucro. Daqui a pouquinho, porque quem pega fundo, nesse fundo desesperador, realiza muito lucro. E a gente vai ver a Sui tentando buscar depois na região dos 1,99, 2 dólares, né, um pouquinho mais para baixo aqui. E temos outras regiões aqui bem interessantes. É óbvio, você não vai comprar agora, mas olha aqui, ó, fez um fundo duplo no diário. Tá rompendo, né? Tá modificando essa estrutura de baixo, vamos ver se vai perdurar ao longo da semana. Caso de fato isso aqui não se confirme, né, você vai ver uma, provavelmente, retração de FIBO para poder aproveitar e pegar. Outra que eu havia falado, que estava num fundo muito absurdo, das jurássicas, né, daquelas antigas, protocolos mais antigos, foi a própria Polkadot, que olha que interessante, mesma coisa, tá? Eu até havia deixado um outro alarme aqui, e olha que interessante, aqui a gente fez essa bandeira de baixa, olha como é que a estrutura veio aqui embaixo buscar. E agora, mais uma vez no diário, oportunidades de entrada que eu vejo são no gráfico de 4 horas. Isso aqui, para mim, como eu falo para os alunos, ó, a galera pegou, tá? Você vê que tem resultados aqui de aluno, ó, aproveitando a Sui, como a gente falou,
aproveitando para poder realizar lucro, né? A galera tá fazendo grana no grupo VIP e você também pode participar. Inclusive eu abri as vagas aí para Black Friday, tava de graça. As pessoas recuperam. Uma brincadeira dessa numa aula ao vivo que você participa comigo, você vai recuperar o seu prejuízo aí, você vai entender como compra, como vende, aproveitar essa próxima pernada que a gente pode ter. Porque sim, a gente pode ter. Até que se prove o contrário, o Bitcoin ainda tem que de repente buscar ali os 106, 116 mil para formar um topo descendente e cair. Mas tem muita de gente aí perdendo a oportunidade, não está lucrando. Agora é hora de lucrar, agora é hora de fazer dinheiro. Aproveitar para poder remanejar sua carteira para recuperar o seu prejuízo. Comprou muita meme coin, muita besteira, não sabe comprar e vender? Aproveita e que tem vaga aqui ainda, tu vai entrar e vai aproveitar o grupo VIP, por exemplo. Você vai ficar aqui, ó, igual a galera que está sempre estudando, pegando análises e aulas ao vivo, tá? Isso aqui é o grupo VIP, tô te mostrando que você pode participar, você vai gostar bastante. Outra altcoin que eu também considero oportunidade de ganho é a própria Chainlink. Mais uma vez, olha só, tá tudo marcado aqui das aulas que a gente tem ao vivo, você pode participar da aula também. Já falei, é só clicar aqui embaixo e participar aí da FPR, da MCR, você vai ter aula ao vivo junto comigo aí quarta-feira. E olha só que legal, a gente veio em um canal muito interessante. Mais uma vez, ó, a gente fez um fundo, pegou essa região aqui de suporte, fez aqui, ó, um fundo no RSI e uma oportunidade de entrada e agora também entregando aqui aproximadamente 10% no dia de hoje. Isso aqui é uma oportunidade. Ah, mas aí eu não peguei. E agora? Agora você vai ter que esperar, provavelmente, né, uma pequena correção, pelo menos retração de FIBO, para poder fazer uma entrada que deve corrigir um pouquinho agora à noite. O mercado lá fora vai começar a fechar, o SP500 se recuperando bastante e ainda tem mais altcoin, por exemplo, que dá para poder faturar. E lembre-se, eu não estou mandando ninguém sair comprando nem vendendo nada. Isso aqui é coisa que de fato eu faço, eu compro. Lógico, eu aproveito para fazer alavancagem no mercado futuro, você vai aprender a fazer isso aí também, com segurança inclusive, e você vai ver que lá nas aulas ao vivo eu falo o que eu compro, o que eu vendo dentro da carteira, porque olha só que interessante, eu aproveitei vários momentos nessas altcoins aqui entrando em fundos e saindo em retração, e agora olha só que interessante, fundo de novo, e aqui qualquer pernada de 10, 20, 30, 50, 100% você já pode vender para poder colocar lucro no bolso e esperar o que vai acontecer. Hoje eu vi que o dinheiro fluiu um pouco para as altcoins mais consolidadas, os protocolos mais consolidados. Isso é até um ponto interessante, porque a gente pode seguir essa estrutura aqui ainda. Eu acredito que o Ethereum tem condições de passar os 5 mil dólares aí e romper esse topo. Lógico, talvez não seja agora, a gente vai ter o corte de juros, vamos ver como é que vai ser semana que vem, vamos ver quais são os anúncios do Fed, o presidente Trump está falando que vai trocar, pode ser que ele coloque um outro presidente agora que é pró-cripto, as coisas podem melhorar muito para 2026, eu ainda estou otimista. E ainda que é bear market, o Bitcoin vai ter que subir para depois cair, para formar um topo descendente e até lá dá para poder faturar. Isso aqui pode daqui a pouquinho estar acontecendo. Então fica aí para você estudar a RES, outra moeda bem interessante que eu estou falando o tempo todo, que está rolando muita atualização, é a própria Worldcoin, tá? Que também, por sua vez, veio trabalhando dentro desse canal, formou aqui uma região de suporte, deu para fazer uma entrada perfeita pelo gráfico de 4 horas ontem. Ontem eu mostrei isso aqui no vídeo. Se inscreva no canal, acompanhe para você poder aprender, porque olha só, de ontem para hoje, quase 15% aqui também, tá? E essas moedas aqui, 18% na verdade alta. Isso aqui já é para realizar lucro, porque tá batendo no topo do canal, esperar uma correção aqui, uma retração de FIBO, né? Se você colocar no gráfico de uma hora, entregou uma sobrecompra muito forte lá, ó. E já começou uma pequena correção. Então a gente consegue aproveitar oportunidades aqui, ó, entrando daqui a pouquinho novamente, né? Eu já falei com a galera no grupo VIP, se você estivesse no grupo VIP você ia ver para poder realizar lucro. E olha só, já pode entrar aqui de novo para daqui a pouco fazer mais lucro também. Bom, essas altcoins podem bombar, dá para realizar muito lucro porque estão no fundo e pode ser que a gente esteja em um fundo de pânico ainda e muito provavelmente com essas notícias boas e cortando os juros, o mercado vai começar a bombar. E sabe o que vai acontecer? Um monte de gente vai comprar topo de novo. E aí vai botar a culpa no mercado, porque teve a oportunidade de comprar aqui, ó, e o Bitcoin entregando praticamente 10% de alta. Olha como é que dá para poder aumentar a carteira em um dia. É só vender agora, botar lucro no bolso e esperar. Agora é hora de você trabalhar no curto prazo, não tem jeito. E eu ainda acredito que o mercado vai dar uma bombada para final de ano. Vamos esperar o corte de juros. Eu estou bem otimista e ainda aproveitando esses fundos, porque esses fundos, apesar de serem muito ruins, que a gente queria muita alta, é hora de a gente colocar lucro no bolso. O mercado não vai fazer aquilo que você quer, é você que tem que aproveitar a oportunidade que o mercado está te dando. É uma dica que eu te dou. E se você acompanhar todos os vídeos e lives que eu tenho falado aqui, é isso, faça lucro. Falei de meme coin, as meme coins agora eu vou fazer um vídeo falando quais que podem sobreviver ou não, porque tem muita gente lascada com meme coin. E essas altcoins aqui são altcoins que entregam soluções. Então,
vou continuar aguardando. Acredito que vai ter uma retração, não saia comprando agora, porque não é o momento agora. Tem que esperar realmente o gráfico de 1 hora, 4 horas aqui e ver como é que vai ser ao longo da semana. As informações hoje foram muito positivas e agora a gente precisa aguardar. Deixa o like aqui, se inscreva no canal e comenta aí pra mim. Aí, muita gente falando de bear market, não é? Você não tem que ter razão se é bear market ou não. A gente tem que acompanhar alguns processos e etapas porque a gente não tem como adivinhar o futuro. Mas, por exemplo, em regra básica, tá? Por várias outras teorias, em livro inclusive, a gente vai ter que formar um topo descendente. O Bitcoin ainda tem mais liquidez para buscar lá nos 116 mil. Não é hora de jogar toalha, é hora de lucrar e aproveitar. E, obviamente, essas pequenas explosões, bota lucro no bolso, volta de novo. E se for o caso e ele cair, a gente muda de estratégia e vem shortando de novo. Então, essa é a minha análise de hoje. Fica com Deus, te agradeço. Se você quiser entrar no grupo VIP, na FPR, na MCR para ter aula ao vivo, clica aqui no link aqui abaixo e abra sua conta também na Magex para poder fazer trade lá, ficar longe do governo. Dá uma olhada na playlist de imposto que o bicho tá pegando, tá? Te espero no próximo vídeo. Um abraço.